Fala pessoal, no vídeo de hoje quero trazer um conteúdo muito legal para vocês. Já parou para pensar qual o estado mais barato para se construir uma casa no Brasil? Ou uma construção de forma geral? Será que é São Paulo? Será que é Rio de Janeiro? Será que é Bahia? É justamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês a diferença de se construir em cada estado brasileiro, não digo em todos, mas nos principais ali, sempre mostrando qual é o mais barato e qual é o mais caro e por que dessa diferença de valor. Então, se você gostou do tema, já deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Então, bora pro vídeo! E para você que tem insegurança em levantar quantitativos e organizar um orçamento de forma profissional, criamos uma série gratuita com 5 aulas que começa na segunda-feira agora, dia 9, a série Descomplicando o Orçamento de Obras. Ao se inscrever na série, você terá acesso gratuito à minha planilha pessoal que elabora quantitativos automaticamente. Essa planilha eu não vendo, eu não empresto e eu decidi liberar somente para os inscritos durante a série. O evento será totalmente gratuito aqui no YouTube, com equipe de suporte ao vivo, tirando as suas dúvidas. Se você não quiser perder essa oportunidade, já clica aí no primeiro link na descrição para se inscrever, para que a gente possa te lembrar na segunda-feira. Eu te vejo lá. Bom, pessoal, vamos ver então quais os estados mais baratos para se construir no Brasil. Para isso, eu vou usar o nosso sistema aqui de orçamentação de obras, tá certo? Onde eu consigo mudar instantaneamente aqui os estados, né? Então aqui estou no estado do Rio de Janeiro e nós vamos fazer um orçamento de uma casa e verificar quanto essa mesma casa custaria em diferentes estados do Brasil, tá certo? Então eu vou pegar aqui alguns estados, né? Não todos, né? São 27 estados, né? 26 mais o Distrito Federal. Vamos pegar os principais aqui. E caso eu não tenha falado o seu estado, deixa aí nos comentários. A gente pode fazer uma parte 2 para ver quanto custa construir no seu estado, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui gerar um orçamento de uma casa, ok? Uma casa de um padrão médio, né? Vou colocar aqui um lote de 10 por 30. Vou colocar que não tem sondagem, não quero orçar muro. Vou colocar aqui uma área de 100 metros quadrados, tá certo? Posso também estimar aqui quantos dormitórios, mas eu vou colocar diretamente aqui uma área de 100 metros quadrados com apenas um pavimento, sendo 3 dormitórios e 3 banheiros, tá certo? Então, o padrão de revestimento vai ser intermediário, quero que seja uma casa bem mediana, né? Tipo de cobertura embutida e sem garagem. Vou gerar aqui o orçamento, tá? Na verdade esse orçamento já está gerado aqui, mas vou gerar novamente. Bom, prontinho, já gerou aqui o orçamento para mim. Uma casa como essa, no Rio de Janeiro, ela tem um valor de custo, tá? De R$ 302.208, tá certo? Sendo aqui 186 mil de material e 116 mil de mão de obra, ok? Então esse é o valor de uma casa sem qualquer tipo de lucro, tá certo? É só o valor de custo dessa casa para o Rio de Janeiro, tá certo? Então o Rio de Janeiro ele tem uma alíquota de leis sociais de 114%, tá certo? Esse é o imposto que é pago sobre a mão de obra no estado do Rio de Janeiro. Será que o estado de São Paulo é mais barato ou mais caro que o estado do Rio de Janeiro? Vamos ver, né? Deixa aí a sua aposta se é mais caro ou se é mais barato. Vamos mudar aqui então para o estado de São Paulo e vamos verificar qual o valor para o estado de São Paulo. Então já vimos que reduziu um pouquinho aqui o valor, né? Para o estado de São Paulo, pessoal, a mesma casa, tá certo? Exatamente o mesmo projeto, teria o custo de R$ 278.652. E quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei que São Paulo ia ser mais caro, né? Porque temos essa tendência, teoricamente, por ser um estado onde se concentra a maior parte do dinheiro do país, né? Digamos assim. Então, eu imaginei que seria mais caro, mas não. Rio de Janeiro
é mais caro e é bem mais caro, né? A gente está falando aí de mais de R$24 mil de diferença, se a gente for ver, porque o Rio de Janeiro deu 302.208 e em São Paulo deu R$278.625. Então tá aí na tela a diferença para vocês, uma diferença bem grande. Vamos agora para o estado de Minas Gerais. Será que Minas Gerais é mais caro ou mais barato que São Paulo? Ó, lembrando que São Paulo tem uma alíquota até maior do que o Rio de Janeiro, tá certo? De 116%, enquanto o Rio de Janeiro é 114% em cima da mão de obra. Esqueci de falar o valor do custo de material, né? 170 mil de custo de material e 108 mil de custo de mão de obra para São Paulo. Vamos agora escolher o estado de Minas Gerais, tá certo? Então, Minas Gerais, vou alterar aqui e ver se vai ficar mais caro ou mais barato. Vi aqui que subiu um pouquinho o preço, vamos ver para Minas Gerais. O valor é ainda mais barato, pessoal. Para Minas Gerais, o valor para construir essa casa, o valor de custo, é de R$ 264.900, sendo 180 mil de material e 84 mil de mão de obra. Vejam só, o material em Minas Gerais ele é bem mais caro, só que a mão de obra é bem mais barata, né? Então a gente está vendo aqui que tem uma diferença, uma disparidade em relação à mão de obra em Minas Gerais. Talvez seja por conta da alíquota, né? Porque em Minas Gerais o imposto das leis sociais é de 109%, em contrapartida em São Paulo é 116%, estamos falando de 7% a mais. Então pode gerar um certo impacto aí no orçamento de obras. Vamos agora escolher um estado do Nordeste. Vamos escolher aqui a Bahia. Vamos ver se na Bahia fica mais caro ou mais barato construir uma casa de 100 metros quadrados. Olha, na Bahia tem um valor de R$ 269.884, sendo 173 mil de material e 96 mil de mão de obra. A alíquota em cima da mão de obra é de 117%. Até agora foi a maior de todas, né? Então se paga mais impostos em cima da mão de obra na Bahia do que em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais também, tá certo? Mas qual será que é o estado mais caro, né? Eu ainda estou curioso para saber qual é o estado mais caro. Eu já fiz alguns testes aqui, não fiz todos os estados, mas eu vou pegar aqui um estado que é bem caro, quer ver? Ó? É o estado do Acre. Ó, primeiro estado aqui da lista, ele tem um valor bem alto também se comparado aos outros estados. Ó. Se a gente descer aqui, uma casa como essa, ela tem um valor de R$ 306.720 para ser construída no Acre. Por quê? O material no Acre é muito mais caro, ó, R$ 218 mil de material. Por quê? Porque eu acho que é muito difícil, né, levar o material para o Acre. O Acre é um dos estados mais isolados do Brasil, né, mais distantes do restante do país. Então isso acaba dificultando muito o acesso desses materiais no estado. E em contrapartida, a mão de obra também é um valor mediano, né? Deu quase R$ 90 mil de mão de obra, mas não é entre as mais caras também, relativamente barato uma mão de obra no estado do Acre. E temos aqui uma alíquota de leis sociais de 116% para o estado do Acre. Mas qual que é o estado mais barato, né? Eu fiz aqui uma pequena pesquisa e pelos dados da Sinap, o estado mais barato para se construir no Brasil é o estado de Sergipe. Vamos mudar então aqui para Sergipe. Então vou descer aqui e vou colocar o estado de Sergipe e ver quanto que custa construir uma casa de 100 metros quadrados do mesmo padrão em Sergipe. Vai alterar aqui o valor. No estado de Sergipe, pessoal, uma casa de 100 metros quadrados tem o custo de R$ 253.341 no estado de Sergipe, sendo 173 mil de material e 79 mil de mão de obra. Tem uma mão de obra bem barata, né? Apesar
das leis sociais serem ali por volta de 113%. Isso indica, pessoal, que não é um imposto que está deixando essa mão de obra mais barata, ela é realmente mais barata em Sergipe, né? A mão de obra em si, o valor que o seu João, que é o especialista lá em construir casas, né? Paredes, em rebocar a parede, em assentar piso, ele cobra mais barato em Sergipe, tá? Então o valor da mão de obra, do metro quadrado final dessa obra, é mais barato em Sergipe do que no restante do país. Porém, qual é o estado mais caro para se construir no Brasil? Então eu fiz vários testes aqui e o estado mais caro que eu encontrei para se construir no Brasil é o estado de Rondônia, exatamente, estado de Rondônia. Vamos colocar aqui, alterar aqui para o estado de Rondônia. Então, colocar aqui e ver qual a diferença de valor, se tem uma diferença muito grande em relação a Sergipe principalmente, né? Então, vou descer aqui. O estado de Rondônia, para construir a mesma casa de 100 metros quadrados, tem o valor de R$ 312.300, sendo 220 mil de material e 92 mil de mão de obra. Tem uma tributação aqui em cima da mão de obra de aproximadamente 111%. Não é entre as mais caras, né? Tá mais barato, por exemplo, que São Paulo, Rio de Janeiro, o próprio Sergipe, inclusive. Sergipe está mais alto que isso daqui, mas é o estado mais caro porque tem uma mão de obra cara e também um material caro, né, acima da média do Brasil. A gente consegue até ver aqui no gráfico, ó, que no estado de Rondônia 71% são dos custos, né, dessa obra são por material e 29% é em cima da mão de obra. Então é o estado mais caro para se construir no Brasil hoje, tá certo? Obviamente que esses números podem mudar, mas hoje o estado mais caro para se construir uma casa de 100 metros quadrados é Rondônia. Você imaginava que o estado de Rondônia era o estado mais caro para se construir? Você que mora em Rondônia principalmente, deixa aí nos comentários se realmente é caro construir em Rondônia. Bom, vamos fazer outra simulação aqui, pessoal, como se a gente fosse construir agora um edifício de apartamentos, né? Sou um investidor, quero escolher qual estado para mim é mais vantajoso construir um edifício de 4 pavimentos, 4 apartamentos por andar. Então vou fazer aqui um orçamento, vou aqui, ó, prédio residencial, e eu vou fazer um prédio residencial no terreno de 30 por 30, 4 pavimentos, 4 apartamentos por andar, tá? Poderia configurar aqui o apartamento também, mas eu não vou configurar nada disso. Vou colocar só a área quadrada, o número de pavimentos, né? O tipo aqui de acabamento, vou colocar intermediário, né? Deixar do jeito que está aqui, vou mandar gerar o orçamento. E vamos ver qual é o custo para fazer uma obra dessa em Rondônia e qual é o custo para fazer uma obra dessa em Sergipe, né? No estado mais barato e no estado mais caro do Brasil para se construir. Bom, já fez aqui o orçamento. No estado de Rondônia, que é o estado mais caro para se construir, o valor ficou em R$ 2.262.898 para se construir um prédio de 4 pavimentos, 4 apartamentos por andar no estado de Rondônia, tá certo? Então, R$ 2.262.000. Vamos fazer o mesmo orçamento para o estado de Sergipe, que é o estado mais barato de se construir no Brasil. Lembrando, pessoal, que isso aqui é valor de custo e o sistema faz todo o levantamento, tá? Serviços iniciais, fundações, a estrutura de todos os pavimentos aqui, né? Alvenaria, parte de cobertura, acabamento. Ele está fazendo o orçamento completo aqui. Para o estado de Sergipe, pessoal, o valor dessa mesma obra ficou em R$ 1.762.744. Então a gente está falando de uma diferença de R$ 500 mil, pessoal. R$ 500 mil a diferença de se construir em Rondônia com se construir em Sergipe, tá? Então R$ 500 mil quase redondo, né? Fazendo a conta aí dá R$ 500 mil
154. E uma diferença de 22% entre os dois estados, tá, pessoal? Uma diferença significativa, né? Se a gente for ver em relação a custos absolutos, isso indica que é mais vantajoso se construir em Sergipe do que em Rondônia. Porém, obviamente que tudo isso vai depender do custo desses imóveis nessas duas localidades, né? Porque hoje a venda de imóveis é tudo baseado na localização. Pode ser que seja mais fácil vender esse imóvel em Rondônia, por mais que seja mais caro construir, é mais fácil de vender. Enfim, tem que ser feita toda uma análise. Mas em relação a custos absolutos, existe uma diferença aí de mais de 500 mil reais da mesma obra em Rondônia e em Sergipe. Você imaginava que era tanta diferença assim, né, de estado para estado, né? Mudava muito o valor de material, o valor de mão de obra? Deixa aí nos comentários. Lembrando, se eu não comentei o seu estado aqui e você ficou com essa dúvida, né, com essa curiosidade de saber qual o valor de se construir no seu estado, comenta aí qual é o seu estado e a gente pode fazer uma parte 2, tá certo? Calculando para os outros estados e para os estados mais pedidos, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e se você gostou aqui desse sistema de orçamento de obras 100% automático, né? Eu vou deixar um link para vocês aí, para vocês conhecerem o nosso super sistema de orçamento e planejamento de obras. Ele gera não só o orçamento de obras, mas também como todo o cronograma de obras da sua obra de forma 100% automática, tá certo? Você consegue buscar aqui por todos os itens que você queira, né? Por exemplo, quero buscar aqui por concreto. Vou buscar aqui, ele vai mostrar tudo que tem em relação a concreto, os valores. Posso detalhar aqui essa composição para eu ver o que tem nessa composição. Então, é um sistema muito bacana para quem trabalha com obras e para quem trabalha com orçamento de obras, tá certo? Então, vou deixar aí para vocês conhecerem. Garanto que vai ser muito bacana, vai otimizar o seu tempo ao máximo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos que a gente vai postar por aqui e comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo e qual o seu estado para a gente fazer a parte 2 e trazer os custos aí do seu estado. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.